Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto. Somos autores do livro O Novo Código da Cultura. Nesse projeto, como em todos os nossos projetos editoriais, nós produzimos uma série de talk shows com experts brasileiros para complementar a experiência de quem tem a leitura impressa como padrão. Se complementa com os vídeos, né, Salib, com gente da pesada. E hoje estivemos aqui com Guilherme Cavalieri. Ele é presidente do capítulo São Paulo da BRH. E um executivo com muita experiência com RH, né, Salib? É vice-presidente de recursos humanos e de gente de empresas pesadas, né, de porte, né? Uma experiência incrível, né? Uma conversa ótima, né? Nossa Senhora, realmente fabulosa. Toda a experiência dele, né, de ver diferentes épocas, né? Desde uma época mais linear até uma era mais exponencial, né? Ter esse insight dessas pessoas realmente é priceless. Né? E eu creio que a grande oportunidade que nós tivemos aqui com o Guilherme é trazer um cara que está no olho do furacão, né? Com certeza. Falando sobre essa temática, manejando essa temática quando ela está acontecendo. Já passou pelo processo de transformação cultural, né? Exato. Foi muito bom, né? Acho que deu para tirar bons insights para a galera, né, meu? Com certeza, né? A gente procura dentro dos nossos talk shows incluir pessoas da nova geração, de uma geração mais experiente, né? De todos os ângulos, todos os pontos de vista, para a gente chegar a uma conclusão nessa época de mudança, que não é fácil chegar a uma conclusão, né? Sem dúvida, é um mosaico, né? Se a gente monta aí um quebra-cabeça. Tenho certeza que você vai aproveitar muito esse talk show, realmente vai valer muito a pena. E como a gente sempre sugere, né? Acompanhe todos os talk shows da obra, leia a obra, seguramente você vai ter mais informações para o seu repertório. Vale a pena. Joia. Olá, seja bem-vindo a mais um talk show do livro O Novo Código da Cultura. Estamos aqui com fera, né, Salibão? Pois é, Guilherme Cavalieri, um dos melhores executivos de RH do país, né? Presidente da BRH São Paulo, passou por empresas ferozes, grandes projetos. Grandes projetos, né? E ninguém melhor para falar de cultura do que o Guilherme. Exatamente. Guilherme, é um prazer estar conosco. Obrigado pelo convite. Não acredite em tudo que eles dizem, não. Tem muita... Sou um eterno aprendiz, tem muita coisa para a gente aprender. E que bom estar na presença de vocês aqui para continuar aprendendo. O contexto do Guilherme é, sobretudo, como o Salib disse, a gente quis trazer uma visão de um profissional gabaritado, especializado, que vive, transpira, estuda o tema na prática. Né, um profissional que está liderando estratégias importantes em grandes empresas na área de recursos humanos para trazer toda a sua experiência para nós. Que é aquilo, né, Guilherme? A gente tem conversado isso já há um bom tempo, né? E você é um estudioso também desse tema. A cultura organizacional é fundamental para todo e qualquer processo de transformação, né, meu amigo? Não tenha dúvida, Sandro. Eu estou com quase 35 anos de trabalho em RH, né? Em grandes empresas nacionais, multinacionais. E, de fato, todo projeto que a gente implementa numa organização, em última análise, ele acaba tendo impacto na cultura, não há dúvida nenhuma, né? Eu me lembro, 30 anos atrás, né, mais ou menos 30 anos atrás, quando eu estava, por exemplo, na Unilever, e nós fizemos um trabalho de intervenção num ambiente de fábrica que, de fato, mais para frente trouxe uma mudança na cultura da empresa de maneira significativa. Naquele momento a gente introduziu os times semi-autônomos de produção, né? Tá. E a partir daquele momento os operários da linha de produção passaram a ter um papel diferente, com muito mais autonomia. Os antigos supervisores, né, ou chefes de linha de produção passaram a assumir um papel muito mais de coordenação. E isso de fato foi um embrião ali numa fábrica da Unilever naquela época lá em Vinhedo, que acabou fazendo com que a cultura da empresa pudesse começar a rever um pouco a maneira de atuação do líder e dos próprios operários. Isso acabou subindo depois para a organização como um todo, né? E foi o que eu acho muito interessante, eu gosto de citar esse exemplo, porque, guardadas as proporções, o que a gente fez naquela época é muito parecido com o que a gente está vendo hoje. Exatamente, quer dizer, quando você pega times multidisciplinares, né, com autonomia, gestão à vista. Naquela época a gente tinha os cavaletes na linha de produção, né, quanto foi produzido, qual qualidade, etc. É exatamente o que a gente está vendo hoje no ambiente administrativo, né, nessa questão da revolução digital no mundo ágil. Então, é uma reprodução, claro que com outro contexto, com outro momento,
Mas o princípio é muito similar, né? De autonomia, de crença nas pessoas, de dar um significado mais amplo do trabalho, né? Você rompe, inclusive, essa questão de comando e controle, né? Totalmente, totalmente. Então, O líder que antigamente ficava ali dando ordem, né, para o operário no dia a dia, passa a ser hoje, que são os coaches ou os agile coaches, etc., e que na época não existia esse nome ainda, a gente chamava de coordenadores ali, mas assumiu de fato um papel ali muito mais de orientação do que de comando e controle, né? Guilherme, você passou por empresas importantes aqui no Brasil, né, multinacionais e também empresas familiares brasileiras, né? Como é que você vê a diferença de olhar sobre a cultura nas dois tipos de empresas, né? Olha, Salib, é um tema absolutamente presente em qualquer que seja a organização. É claro que ter a figura do acionista majoritário ou eventualmente da família mais próximo da gestão traz impactos importantes, né? Então, eu tive passagem pela TAM Linhas Aéreas, né? Já não era na gestão do comandante Rolim, mas era da família ainda, né? A Maria Cláudia, que era presidente do conselho, estava bastante presente ali, e a participação minha ou dos executivos, né, em conselhos, fazendo apresentação ao conselho, quer seja o conselho de gestão de pessoas ou mesmo o conselho de administração, traz um desafio diferente para a gente, né, do ponto de vista de profissional, de poder entender e poder exatamente ser um elo de ligação dos valores da família, que de certa forma acabam passando depois para a organização como um todo, e fazer essa ligação com o restante da organização como um todo. Então, diferente às vezes quando você está numa empresa multinacional, onde a presença do acionista, né, ou do board está mais distante, está no país de origem. Mas, de qualquer maneira, a necessidade, né, da presença de um olhar atento para o tema cultura é fundamental, quer seja uma empresa multinacional ou nacional, né? Nesse sentido, meu amigo, com toda essa experiência, quando a gente fala, você foi muito feliz que citar esse exemplo de 30 anos atrás, porque apesar dessa temática já estar aí na mesa há muito tempo, hoje nós temos a convicção de que ela é o tema, né? Porque a gente fala muito de transformação, muito de mudança, né? O Salib tem uma visão muito oportuna, que ele tem trabalhado sistematicamente da transformação digital, né, Salib? Versus a digitalização, né? Estão confundindo os conceitos, né? Na realidade é transformação, né? Exatamente. O cara acha que vai mudar a organização para colocar lá um aplicativo, um negócio, ele está mudando. A transformação é da empresa. Exatamente, né? Então, quer dizer, apesar dessa temática já existir há um tempo, ela está no olho do furacão, porque todas as empresas estão se transformando. Nesse sentido, baseado em toda a sua experiência, quais são os principais desafios nesse processo de transformação que você vivenciou, Guilherme, na sua experiência prática? Vocês abordam no livro de vocês muitos dos aspectos que a gente tem a oportunidade de ver aí na prática, né? Talvez o principal deles é o entendimento dos líderes mais sêniores, CEOs, etc., da necessidade, né? De uma leitura do ambiente, da empresa, e uma visão de para onde a empresa irá, né? E essa vocês comentam muito bem no livro de vocês, essa é uma atribuição indelegável do líder, né? Não é possível que o líder imagine que ao montar um grupo de transformação cultural isso se resolva. Não acontece, né? Então, um exemplo do líder, né, o direcionamento, uma visão inspiradora, né, da liderança, eu diria que é o passo número 1. É o passo fundamental. É fundamental. Você sabe que a gente destina um capítulo inteiro para falar sobre esse tema no novo livro. E uma visão que a gente constrói que é muito interessante, né, Guilherme, que se o movimento ele é top-down, e tem que ser top-down, ele só vai funcionar se ele for bottom-up, né? Sem dúvida nenhuma, porque no fundo quem implementa, né, toda a execução é exatamente de baixo para cima, né? O direcionamento vem dali, a inspiração vem de cima, mas a execução vem de baixo. Mas para que ela de fato ocorra, as pessoas precisam comprar, né? Precisam entender exatamente o direcionamento, né? Porque senão é uma coisa que não se sustenta, né, com o tempo. E você passou, né, vários anos em várias indústrias, né? Você já viu alguma época com mais transformação do que nós temos? Mais transformações que nós temos hoje, né? Mais movimento. Olha, o Salib, eu acho que esse é um tema talvez que mais angustie, né? Cada um de nós. Aquela história de tirar o sono, eu acho que tira o sono mesmo. Quer dizer, acho que só não tira o sono de quem está muito alienado do que está acontecendo, porque não tem jeito. É uma... Only the paranoid survive. Mas é um pouco... livro do Andy Grove.
Mas é por aí realmente, porque o volume da transformação, né, exatamente em função, né, da tecnologia que está nos empurrando para esse novo contexto, né, para esse novo ambiente de negócios. Mas uma coisa que me chama muita atenção e que me angustia muito é a velocidade da transformação. Quer dizer, não só o impacto, o tamanho, mas a velocidade com que ela ocorre, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto às vezes de citar. A Serasa, onde eu trabalho atualmente, ela tem um centro importante de negócio aqui em São Carlos, né? E a gente tem lá aproximadamente hoje quase 1000 pessoas trabalhando lá. E eu fiquei uns 2 meses e pouco fora não tive oportunidade de visitar com frequência e fiquei 2 meses sem visitar a unidade. E quando eu voltei, depois de 2 meses, parecia um outro ambiente de trabalho. Quer dizer, o ambiente estava completamente transformado, né? As pessoas, 2, 3 meses, não passou disso, Sandro. A velocidade como os grupos semi-autônomos, os Scrums foram montados, as pessoas passaram a assumir um novo papel, quer seja como Scrum Master, como os POs, etc. Doutor, né? Foi um negócio assim, impressionante num curtíssimo período de tempo. E eles se resolveram, né? Se resolveram. Mas eu acho que tem uma preocupação grande. Que é exatamente a velocidade, às vezes traz uma falta de entendimento dos novos papéis, né? Profundidade. É um outro tema que vocês abordam no livro de vocês. A mudança cultural demanda um tempo, né? Não é do dia para a noite. Então, quando eu cheguei lá e vi que o processo estava naquele sentido, né, e já transformado, as pessoas com novos papéis, eu falei, puxa, talvez a gente não pudesse, hoje em dia a gente não consegue ter o tempo que a gente tinha na época da Unilever, de às vezes de 1 ou 2 anos, para preparar todo um processo de mudança, de preparação dos times semi-autônomos na linha de produção, mas também em 3 meses não é possível, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, acho que tem que dar um tempo para as pessoas entenderem, capacitar as pessoas para que esse processo comece a se consolidar de uma maneira mais perene. A gente vê hoje empresas, 2 tipos de empresas, pelo menos nossa visão, e fica à vontade para discordar. Então, tem as estabelecidas, que demoraram décadas para construir, né, seus pilares e tudo, e as startups que vêm com um mindset diferente, com um modelo, mas ao mesmo tempo também com a questão que elas não têm ainda, né, alicerces fortes, né. Você vê essas empresas com agindo na velocidade que ela devia agir, atacando o problema na maneira como ela devia atacar, ou você tem visto empresas atacando de uma maneira equivocada? Olha, eu acho que as empresas estabelecidas, né, e que estão sendo bem-sucedidas, elas acordaram num bom tempo, né? E de novo vocês, no livro de vocês, têm excelentes exemplos lá de empresas que estão conseguindo fazer essa releitura. Não são muitas, né? Você sabe. E muitas achar cases, né? Isso não está fácil, né? Sobretudo aqui no Brasil. Pois é. Muitas estão ficando. Mas é curioso, viu, Guilherme, que quando o Salib fala de não são muitas, não é só no Brasil. Isso que é aquilo que você falou, que o desconforto é gerado quando você olha e fala, tá, mas quais são essas referências? Nós pesquisamos muito e contam-se nos dedos. Para você ter uma ideia, só como alusão. No Gestão do Amanhã, no final do Gestão do Amanhã, nós fizemos uma referência bibliográfica, um índice remissivo de todas as empresas citadas. Deu um número mágico de 100, né, Salib? Parece que brincadeira, mas não foi combinado, deu 100. Nós decidimos nem fazer no de cultura, porque esse número não passa de 25, 30. Né? Esse é um desafio. Eu acho que uma coisa que pra gente, que já tem um pouco mais de idade, no passado a gente podia usar como referência algumas empresas de fora, né? Porque havia um descompasso, né? As coisas fora aconteciam na frente, às vezes 1 ou 2 anos, então a gente saía daqui para fazer visitas de benchmark, etc., e voltava inspirado, né, de unidades de fora do Brasil, quer seja em países da Europa ou nos Estados Unidos. Hoje em dia você vai lá, a angústia é a mesma, né, o ritmo da mudança é a mesma, as incertezas são as mesmas, então, de todo mundo, né? Eu acho que é um pouco, por isso é que a gente tem dificuldades talvez de ter case tanto aqui quanto fora do Brasil, né? Por outro lado, se a gente for inteligente o suficiente para poder unir as forças, né, e discutir as angústias de um executivo na Inglaterra ou em Nova York, nos Estados Unidos, e poder fazer um bom processo de discussão, etc., eu acho que é um benefício muito interessante para todo mundo, né, porque as culturas locais podem também dar algumas soluções diferentes, né, que os países talvez estejam enfrentando. E está tudo em aberto, né, Guilherme? Tem uma frase que eu uso sempre, que o game zerou, né? Quando você está jogando um game,
Você tinha arminha, forcinha, né? Poder, zerou, só que zerou para todo mundo, né? Então tá todo mundo na mesma condição. Isso pode gerar uma oportunidade. É o que a gente vê, enfim, até algumas organizações, sobretudo dessa nova geração que a gente cita, que estão dominando categorias inimagináveis. Serviços financeiros, logística de entretenimento como restaurante, saúde, quer dizer, empresas que não existiam há 3, 4 anos atrás, né, Salim? Pois é. E dentro desse contexto, acho que uma outra coisa que nós já estamos vendo aqui, para mim é espetacular. Esses ambientes de trabalho colaborativos, para mim, quando você fala assim, o que é o mundo do trabalho no futuro, para mim é aquilo. Eu vejo aquilo. Para mim, assim, outro dia eu fui visitar também lá em São Carlos, e quando eu saí, falei, caramba, eu acho que o futuro da empresa, se eu pudesse imaginar o que seria uma Serasa Experian no futuro, acho que seria isso daqui, né? Só que ao invés de estar dentro do ambiente onde a gente está, num ambiente como esse, né? Vários players conectados, diferentes tipos de atuação, atuando de maneira colaborativa. Eu acho que o mundo do trabalho passa muito por aí, sabe? Você sabe que você está trazendo uma coisa que a gente trabalha muito, você acompanhando no livro, né? Onde a gente comenta que revisão de processos, transformar processos é uma forma de você transformar a cultura. Com certeza. E sobretudo a gente cita os métodos ágeis. E você está muito familiarizado com isso. Seguramente é uma forma de mudar a cultura, não é? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Esse método ágil do trabalho, como a gente já falou há pouco, ele de certa forma pressupõe de que as pessoas de fato assumam papéis diferentes, né? E que para eles assumirem papéis diferentes, a organização precisa permitir, né? E portanto a cultura precisa se movimentar nessa direção, né? É a história do erro, né? Errar e corrigir rapidamente é fundamental. A gente vê, às vezes, ainda muitas empresas, mesmo que de maneira velada, punindo o erro, né? Então, fazer essa mudança é difícil. No fundo, é um pouco da cultura brasileira, né? Que a gente já vem lá desde jovem, né? Com o vestibular, onde você tem que acertar, ou se você errar, você, basicamente, teu futuro está comprometido, né? Se você não passar naquele exame, né? E aí você vai para dentro da empresa e a gente vê que o Brasil, né? Na nossa visão, o Brasil é um país que inova pouco, né? E os nossos grandes heróis aqui, os gurus e tal, são os caras que cortam custo, né? Então, você tem um mundo que pede cada vez mais inovação, por outro lado, as empresas ainda continuam atacando nosso mindset. Agora, nesse sentido, assim, a busca pela produtividade, né? Que durante muitos anos foi sempre no corte de custo, o que me atrai, me deixa satisfeito nesse novo mundo ágil, é que você entregar mais, né, com o mesmo contingente, e não é reduzir, né, mas com melhor qualidade e mais rápido, né? Então isso é bacana, isso dá um ganho de produtividade, sem precisar cortar custo, sem precisar reduzir estrutura, isso eu acho muito bacana. O fato é que hoje, se você fizer uma boa leitura, você consegue endereçar 2 temas que eram antagônicos no passado, né? Que ou você tinha uma redução de custo baseado numa redução de todos os seus parâmetros de gestão, ou você tinha uma política mais orientada a crescimento e expansão. Hoje, com esses métodos ágeis, você fatia o problema, gera squads, gera sprints, você consegue endereçar os 2 temas, né? Agora, você colocou uma coisa que é fundamental, né, Guilherme? Isso mexe no estilo de liderança e, sobretudo, na política da organização, porque você desconstrói silos, né? Você desconstrói poder, o comando e controle, você empodera uma pessoa que hierarquicamente é inferior a você. Esse é um grande desafio, esse é o grande desafio. Esse é onde pega Onde pega, como a gente conseguir preparar as lideranças, né, para esse novo modelo, que todos nós, líderes, estavam acostumados a ter o time ali, você dá um direcionamento e o time rapidamente reagir, etc. Não é mais assim que funciona, né? E ainda bem, né? Ainda bem, porque eu acho que assim, tem benefícios tão extraordinários, né, desse modelo muito mais participativo, onde as pessoas conseguem entender o propósito como um todo, onde você pega o cliente e põe dentro da discussão, né? Isso é um troço espetacular, né? Você pegar ali o consumidor, o cliente, botar ele no meio da solução do problema, né? E não muito mais entregar um produto, mas entregar uma solução para o mercado. Eu acho que são mudanças assim, parecem coisas pequenas, né? Para falar, poxa, eu estou desenvolvendo um produto, não está desenvolvendo um produto, está desenvolvendo uma solução, algo que é importante para o mercado, que está sendo demandado para o mercado. Eu acho que são mudanças que às vezes parecem semânticas, mas eu acho que trazem um impacto muito grande, né? Guilherme, na tua experiência, né, quanto tempo leva um processo de transformação cultural numa empresa, se é que existe um número específico, né, ou se é depende da empresa, né, na verdade, da situação, né?
Salim, é uma pergunta difícil de responder, né? Eu acho que depende muito da prontidão da empresa, né, para essa mudança. Acho que depende bastante de novo, da liderança, né? Eu acho que de um processo bem entendido e estruturado. Mas eu diria, menos que 1 a 2 anos, dificilmente você consegue fazer uma mudança assim um pouco mais substancial da organização. O Guilherme colocou uma coisa que o seu xará, o Guilherme Horn, num dos talk shows, colocou também, que a visão dele a essa pergunta está muito relacionada à prontidão. Depende do risco que a organização está passando. Só que, e aí nós temos uma provocação, né? Se isso é uma realidade, o problema é que todas as empresas estão em risco hoje. Algumas perceberam e outras não. Então todas têm que refletir sobre a transformação, né, meu caro? Guilherme, na sua experiência, acho que você está lá no olho do furacão, né? Com pessoas, né? Sempre teve, né? Como é que está a cabeça das pessoas, assim? Você acha que... porque a velocidade que as coisas estão acontecendo, que nem você mencionou, é muito grande. Como é que isso está impactando a saúde das pessoas, né? Saúde mental das pessoas, né? Você tem visto isso no front? Tem visto, sim. Infelizmente, outro dia conversando com um consultor que tem dedicado tempo para pesquisar esse tema, os números realmente têm aumentado de uma maneira bastante grande, né? Há quem diga que os afastamentos por questão de incapacidade mental será em breve uma das principais no mercado, né? Impressionante. Depressão, aqueles depressão, síntese, né? Depressão, exatamente. Mental estão crescendo. E infelizmente as empresas ainda também não estão preparadas para lidar com isso, né? Quando o cara se acidenta ou sai por uma questão de uma lesão por esforço repetitivo, fazer uma reinserção no mercado de volta ao trabalho é muito mais fácil do que alguém que ficou depressivo, se afastou às vezes durante 1, 2, 3 meses. E como reinserir esse profissional no mercado? O líder não sabe, os colegas não sabem, a área de RH não sabe. Então, eu acho que é importante a gente dedicar tempo para isso. Muito bom. Inclusive, nós temos observado muito isso, trabalhado atentamente. A própria medicina do trabalho, ela está toda foi organizada durante décadas em cima de problemas físicos, né? Exatamente. Assim, a mental ainda é um tema que... E é onde vai crescer, né? Agora, ele está falando um pouco da reinserção de alguém que se afastou. Idealmente é você trabalhar para que ele não precise se afastar, né? Eu acho que isso é o importante. Preventivamente. Como a gente consegue construir um ambiente, né, onde as pessoas possam, de maneira colaborativa e apoiando, né, se apoiando mutuamente, atravessar essa jornada, porque é um momento assim, de muita incerteza para todo mundo, né? Guilherme, a gente, na verdade, hoje se fala muito em transformação cultural, que é a nossa proposta do livro. A gente sente que muitas empresas atacaram o problema da forma errada, né, pela digitalização. Acho que nenhuma empresa deixou de se digitalizar, mas a transformação realmente não aconteceu, né? E, no fundo, muitas dessas mudanças são feitas por pessoas da nossa geração, né? E que a gente vê lá uma geração mais nova querendo engolir todos os mercados. Então, acho que qualquer processo de transformação, você concorda? Tem que haver a transformação cultural da própria pessoa, né? Se não tiver a transformação da pessoa, do indivíduo, não tem Como é que você vê essa transformação de uma pessoa, né? E a gente vai ver, os números estão aí, nós vamos ver mais 30, às vezes 40 anos a mais, né? Como é que você propõe essa mudança de cultura pessoal para poder mudar o resto? Mudança de mindset, né? Mentalidade, growth mindset. Eu acho que... Não tem outra maneira de a gente começar a fazer uma reflexão dentro da gente mesmo, né? A história do autoconhecimento continua sendo absolutamente presente e contemporâneo, né? Como sempre foi, né? Agora, a gente comentava pouco antes de começar aqui, as pessoas precisam estudar mais, né? Precisam ler mais. Eu acho que tem tanta coisa disponível, bacana. As coisas básicas também, né? Está aberto ao aprendizado. Aprendizado. As pessoas da nossa geração poderem ter a humildade de sentar com alguém mais jovem e fazer uma mentoria reversa. Eu tive essa oportunidade de fazer com o cara, foi espetacular. O cara... Quantos anos ele tinha? Ele tinha 25, 26 anos. Ele era um trainee da companhia, tinha acabado de se efetivar. E um cara muito diferenciado, né? E sentei, fiz alguns almoços com ele, alguns bate-papos com ele. Mas foi muito interessante porque também coloquei algumas questões que ele não tinha na perspectiva dele, né? Então, lembre-se que no Gestão do Amanhã, um dos capítulos nossos, nós falamos do encontro de gerações. O virtuosismo dessa nova economia, nessa nova sociedade, não é economia. A nossa leitura está no encontro de gerações, quando a maturidade encontrar a volúpia da nova geração, só que aí é requerido que os dois tenham humildade. Às vezes, porque o jovem também não tem. Né? A humildade é o processo central. Aliás, para um processo de transformação, a humildade é central, né?
Quando você vê um dos casos que a gente usou bastante no livro do Satya Nadella, da Microsoft, como ele tem a humildade de confrontar valores absolutos da empresa, que eram quase que dogmas, sem humildade não dá, né, Guilherme? Não vira. Arrogância não combina com isso, né? Nunca combinou, e agora, com certeza, é impossível a gente imaginar líderes autoritários, arrogantes, né, vivendo no dia a dia. Meu caro, tem uma questão que é interessante compartilhar com você, que a gente enuncia no livro, sobretudo falando sobre o equilíbrio, né? Que é a questão no processo de transformação, do outsider ou do insider, né? No começo dessa mudança, muitos falavam, não, tem que mudar todo mundo, trazer gente nova. Muita gente deu com os burros na água porque perdeu a essência, perdeu o valor central. E aí, só que só o insider também não faz, então a gente vende muito essa ideia da pororoca, né? Da união, né? Como você vê isso na prática? Porque seguramente nos processos que você passou, esse tema estava na mesa. Inclusive, né? a gente sempre, muitas das empresas bem-sucedidas, né, tinha aquela coisa de formar em casa, né? Então, você acha que é possível hoje você ter essa né? formação em casa 100%? Esse exemplo que eu dei lá de São Carlos, ele só foi possível porque a gente teve muito apoio externo também, né? Então, eu acho, é exatamente uma combinação, né? Quando você precisa fazer algumas coisas de impacto, né, e que deem resultados no curto prazo, seguramente tem gente boa no mercado para fazer, né? Mas não significa você ter que demitir as pessoas que estão dentro para contratar. Dá para fazer junto. Traz a expertise, alguém que tenha conhecimento do mercado, né, e de um tema específico, para ajudar a capacitar o seu time. Felizmente, a mudança na legislação trabalhista tem permitido, né, a flexibilidade de contratação, né? Eu acho que isso é um avanço importante, né, no âmbito jurídico e que estimula até as empresas a buscarem alternativas nesse sentido. Né? Agora você tem que preparar a turma interna para receber esse pessoal de prazos abertos, né? Nós citamos o caso da GE, que é um caso que o próprio Larry Bossidy, né, o Jeff Melt comenta, nós damos como referência, que um dos problemas da não transformação da cultura da GE foi que chegou uma turma nova e a galera que estava lá boicotava. De novo, eu acho que essa é uma característica importante que tem a ver também com a questão dos valores internos, né? Última análise, a cultura da empresa, de aceitar o que vem de fora, né? De novo, de ter humildade, de serem líderes que possam buscar um aprendizado sempre, né? Eu acho que essa é uma questão tão fundamental, né? Tão central. A gente tem que tomar cuidado porque as crenças que a gente teve no passado, né? A gente às vezes fala, puxa, mas as empresas de sucesso fazem dessa forma. Faziam, e hoje talvez não seja mais a melhor lição, né? A gente tem que mudar a régua, né, Salib? Pois é. A gente tem que mudar a régua, né? Meu caro, a gente sabe que você tem uma posição importante setorial, né? O Guilherme sempre se dedicou, além de ocupar uma posição importante como um líder nas suas organizações, dedicou um tempo expressivo para aumentar a barra de toda a categoria e hoje, sendo presidente do capítulo São Paulo, né, da BRH. E a gente está conversando sobre a sua visão institucional, uma das suas preocupações principais está na sua pauta, na pauta institucional, é a questão, nesse contexto de transformação do trabalho. Que talvez não, vou tirar o talvez, né? A sociedade não está dando devido valor para isso. A sociedade brasileira, eu digo, né? Como é que você vê esses desafios? Porque eu costumo dizer, inclusive em palestras e tal, que há uma tendência da gente ter saudade de algumas coisas que eram alarmantes no passado ou no nosso presente. Um deles é desemprego funcional, monopólios, né? E o emprego está nesse contexto, né? Porque não é que vai ter menos emprego. O emprego que vai sobrar vai demandar uma qualificação totalmente diferente. Né? Você tem os otimistas falando que quando você perde o emprego de um lado, novos empregos são criados. Né? Salibão, você sabe que tem vários estudos, eu particularmente peguei 2 deles da McKinsey e de Davos, que mostram que vai ter mais empregos. Agora, o que me assusta, e é essa pergunta que eu quero trazer para você... Para quem, né? Aqui no Brasil. Talvez tenha muito para um outro lugar. Aqui no Brasil, com essa disfunção que nós temos, né? Nós usamos muito o Toffler, né? Que fala que o analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, às vezes aprender para aprender de novo, né? Como você vê isso, meu caro? Então, eu acho que essa questão da requalificação dos funcionários, das pessoas, para esse novo ambiente de trabalho é absolutamente fundamental. Né? Reeducação. Nunca foi tão importante o investimento na requalificação, na aprendizagem, né? Infelizmente, eu acho que as empresas ainda não estão dedicando uma atenção especial para isso, né? Mesmo as que já estão mais avançadas nesse processo de transformação digital, né?
E eu acho que o empenho aqui não é só da iniciativa privada, é da iniciativa pública também. Quer dizer, e quando a gente traz isso para o âmbito da BRH São Paulo, quando a atual gestão traçou o plano estratégico para os próximos 3 anos, o que a gente está chamando, até emprestando uma frase de uma empresa de consultoria, a gente está chamando da digitalização humanizada do trabalho, é exatamente ajudar esse processo de transformação das pessoas, né, a se capacitar. Primeiro o RH, né, como o RH pode se entender melhor o que está acontecendo. Até porque esse é o objetivo central da associação. Da associação. A partir daí que o RH ajude as próprias empresas. Mas como terceiro elemento, como as empresas públicas e instituições governamentais conseguem fazer esse movimento de modo a minimizar o impacto do desemprego, né? Porque o desemprego, se a gente não fizer nada, se a gente não capacitar os novos, para as novas funções, né, as pessoas para as novas funções, o desemprego que foi divulgado recentemente, 14 milhões, vai ampliar violentamente, o que é muito ruim, né? Sim. A sociedade pode funcionar desse jeito. Você pega, por exemplo, as empresas de call center, né? Call center, o melhor exemplo. Puxa, é um exemplo muito preocupante, né? O número que eu vi recentemente, todas juntas empregam por volta de 3 milhões no Brasil, né? Agora, o que vai ser com o chatbot, né? Agora, lá também há um trabalho diferente, né? Com muito mais tecnologia, etc. Então, como é que essas pessoas do primeiro emprego, os jovens de primeiro emprego, conseguem se inserir nesse novo mercado, aprendendo as novas tecnologias e possa fazer essa transformação também, né? É curioso, né, Salib? É um problema de cultura. A gente tende a falar das organizações, mas é um problema de transformação cultural na nossa sociedade, no nosso país. Porque uma nova forma de ver as coisas, se libertando de dogmas antigos que não funcionam mais. Então a gente quem está falando sobre isso? Percebe? Quem está discutindo isso numa matriz de país grande, pensando 20 anos? Porque isso daqui é avassalador. Você vê o caso de Israel, né? A transformação cultural do país se deu pela tecnologia, né? O caso de Israel é perfeito. Um país... Através do Shimon Peres. Israel é menor que São Paulo. Mas teve uma transformação cultural, importantíssimo, o país da startup. Não são só DICs que estão lá, né? Teve uma construção cultural. E eu acho que é o desafio do nosso governo, né? Ainda bem que nós temos uma pessoa no Ministério de Tecnologia, astronauta, qualificado para... Mas eu diria que isso até extrapola governos, né? Porque eu acho que a sociedade tem que mudar o modo de pensar. Eu acho que todos. O desafio é tão grande que não dá para só uma das partes da nossa sociedade agir individualizada. Coisa, né? A gente tem a transformação da cultura da empresa, a transformação da cultura pessoal e a transformação da cultura do país, né? Olha que período de desafios, né? E rápido, né, Salib? Porque a gente trabalha no Gestão da Manhã, a gente faz aquela visão clássica, né? Desde a Revolução Industrial até os dias atuais, que a Revolução Industrial foi uma transformação incrível. Mas a velocidade da atual... Isso aqui é o mais... está muito pequeno. Pegou tração, né? Isso é que mais impacta. Mas eu tenho uma visão otimista, né, de que se a gente for competente, né, nós todos que estamos vivendo essa era, se a gente for competente de trabalhar de uma maneira mais cooperativa, né, buscando ter uma ideia de o tamanho do problema é esse, né? Como é que a gente junto aqui pode unir esforços, né? De novo, empresas que estão mais à frente do ponto de vista de tecnologias, a indústria de base, empresas públicas, privadas, organizações não governamentais, juntos de uma maneira colaborativa e não competitiva. Não faz sentido. O desafio é tão grande que quando eu sento, às vezes, com um movimento, junto com um outro capítulo de alguma outra organização, eu falo, gente, vamos juntar esforço aqui, não dá pra gente ficar competindo, não. Onde você está atuando, então a gente atua em outro lugar e vamos tentar complementar, porque senão a gente não consegue mover ponteiro. Vamos dar um mindset. Cooperação é a palavra-chave. Muito bom, né? Nossa, que gigante. Ô, rapaz, que é isso? Que alegria poder estar com vocês, viu? Obrigado, Salib, obrigado, Sandro. Muito gostoso. Muito gostoso. Um prazer muito grande. E a partir de agora você é coautor do nosso projeto. Sorte dos leitores, né, Sandro? Dos leitores ou dos visualizadores, né? Da nossa audiência. Não temos nem semântica. Não dá telespectadores, não dá. Sorte da nossa audiência. Meu caro, muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado mesmo. Muito bom, obrigado. Um prazer, uma honra. Obrigado pela oportunidade. Seguramente, nosso objetivo com projetos como esse, em trazer gente como o Guilherme, é trazer uma visão complementar à nossa obra, né, Salib? Para que você possa expandir o seu horizonte e não cair nessa armadilha que a gente está falando aqui, né? Essa armadilha de não estudar, de não se preparar, de não estar atento às mudanças, que aí sim você vai ter problema, né, Salib? Nós com a nossa visão bastante ampla, né, Sandro? Não entramos em modismo, né? Só
falando um livro de cultura e entrevistando uma molecada. Não, a gente tem que entrevistar todos, né? Porque... Aliás, é isso que eu lhe faço convite sempre. Esse é um dos talk shows. Você tem outros tantos talk shows com gente da pesada que nós buscamos trazer justamente essa visão que o Salib traz. Uma visão de especialistas de várias dimensões para você construir o seu conhecimento. É isso, né, Salibão? Obrigado pela sua presença. Acompanhe os outros talk shows também que vale muito a pena. Valeu!